modelo de cipoque que você vai aprender a fazer hoje aqui nesse vídeo comigo. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo cada item, cada recurso, cada ação que você vai precisar para que você pegue aí o seu Excel, abra ele numa planilha do zero e construa tudo isso daqui em pouco tempo. Basicamente, no tempo que esse vídeo tem, certinho? E por falar em cipoque, a gente precisa ter em mente que o cipoque é uma ferramenta extremamente simples de construir. Tudo isso que está aí nesse modelo é novidade. Um cipoque básico não tem tudo isso. Inclusive, se eu fosse construir um cipoque básico, somente com o básico que a ferramenta pede, eu conseguiria fazer isso em menos de 30 segundos. Quer apostar? Primeiro, eu preciso abrir aqui uma nova planilha e com a maior calma eu vou pegar aqui 5 colunas, vou pintar só para destacar o cabeçalho, vou botar na cor da fonte algo que se destaque desse cabeçalho, então eu coloquei branco, e aí eu vou colocar em cada coluna dessa um item que corresponde ao cipoque, né? Uma letra que corresponde a um item que forma então a palavra cipoque. Se eu quiser, eu posso dar uma destacada aqui nas linhas para dizer que é a dimensão, né, da minha ferramenta, a extensão da minha ferramenta, na verdade. E aí eu vou também esticar um pouquinho aqui as colunas para que então possa caber o texto do processo que eu vou mapear. Vou ainda colocar aqui a fonte centralizada e acabei o meu cipoque. Se eu for construir um cipoque somente com o básico do que ele precisa, ele só precisa disso daí. No caso, esse cipoque está pronto. Mas é claro que você não vai querer fazer algo desse tipo, até porque isso daqui é muito sem graça, muito sem sal. Isso daqui não impressiona ninguém. Não estou dizendo que o sentido do cipoque é impressionar alguém, mas é sempre bom a gente fazer algo mostrando que a gente tem, primeiramente, bom gosto, que a gente entende de design e que a gente pode pegar algo que é extremamente simples e transformar em algo que é visualmente agradável, uma coisa com um visual muito mais profissional. Quando você mostrar esse seu cipoque aí para alguém, a pessoa certamente vai pensar, com certeza, poxa, esse cara, essa garota domina muito bem o Excel. E aí isso fica bom para você, né? Então vamos direto ao ponto. Vou só voltar aqui ao modelo para mostrar a você como ele é construído. Você vê aí que ele tem muita coisa, tem muito recurso, que claro, eu vou mostrar a você ao longo do vídeo como inserir esses recursos e no final você vai ter essa coisa maravilhosa aí. Para começar, vou novamente abrir aqui uma nova planilha. Já tenho aqui a minha planilha em branco. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo exatamente aquilo que eu fiz no cipoque mais básico possível. Eu vou começar daqui porque, como eu já disse, inclusive em outros vídeos, eu gosto de começar as minhas produções no Excel a partir da célula B2. Não me pergunte por quê. E aí, puxando aqui da B2 5 colunas, eu vou pintar essas colunas. Vou pintar aqui de uma cor que está ligada às cores do meu canal, mas como eu digo sempre, né? Nessas produções que você faz aí com o Excel, você pode muito bem colocar as cores que você quiser. As cores não vão interferir no que a gente vai criar. Eu coloquei azul, se você quiser, coloca verde, amarelo, enfim, coloca da cor que você quiser. Então, estão aqui as 5 colunas que vão formar o cabeçalho do meu cipoque. Eu vou colocar aqui a fonte branca, justamente para destacar desse azul. E aí eu vou precisar fazer, assim como eu fiz lá no cipoque básico, o alargamento dessas colunas. Eu vou colocar aqui 44. Com essa largura de coluna, eu consigo facilmente inserir meu texto aqui de forma que ele não fique quebrado. E agora eu vou pegar essa célula aqui, a célula D2, e vou arrastar ela para baixo. Eu vou descer quantas linhas eu achar conveniente. Eu vou colocar aqui, na 17. Por quê? Porque esse espaço aqui é suficiente para que eu, então, coloque as informações do meu processo. Vou pintar toda essa extensão aqui, dessa área, que, como eu disse, vai estar aí as informações do meu processo. Vou colocar um cinza claro. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa até a extensão que eu fiz também nas colunas da direita. Pintei, ok. Eu já tenho aqui um esboço da base daquele modelo que eu mostrei para vocês. Coisa que eu sempre gosto de fazer, eu venho aqui nessa setinha que fica bem no cantinho, né, nessa interseção entre as colunas e as linhas. Clico nela
E aí eu venho aqui, ó, nessa opção que faz a formatação de bordas, e aí eu coloco todas as bordas brancas, né? Coloco aqui, ó, a cor da linha branca, e aí em seguida eu coloco todas as bordas. E aí a minha ferramenta já fica com um visual até mais agradável do que estava antes. Você vê, ó, ela fica toda em branco, sem linhas, sem bordas, e aí só ficam destacadas as linhas dentro do que eu pintei. Olha aqui, azul separadinho do azul com a linha branca, cinza separado do cinza e assim por diante. Bom, agora eu vou chegar aqui nessa linha 2, vou clicar nela, vou selecionar ela dessa forma aqui, ó. Quando essa setinha aparecer, eu clico e aí vou dar 2 vezes Ctrl+. Com o Ctrl+, eu vou inserir 2 linhas aqui em cima, ó, 1, 2. Essa linha aqui eu vou deixar em branco, a linha que está imediatamente acima a esse cabeçalho que eu fiz, e aí eu vou para a próxima e vou pintar ela também de azul, fonte branca, vou colocar aqui, ó, processo. Vou colocar em letra maiúscula, processo. Feito isso, eu vou pintar aqui, ó, o resto dessa linha até a extensão aqui, ó, final do meu cipoque. Vou colocar uma linha mais clara, pode ser esse azul acinzentado ou esse azul não tão acinzentado. Vou pintar, vou mesclar e aqui eu vou colocar o nome do meu processo. No caso, o processo que eu tinha mostrado naquele exemplo, né, no modelo de cipoque que eu estou ensinando vocês a fazer, foi o preparo de um bolo. Coloquei aí. Ora, Anderson, não está aparecendo não, é claro, né? Essa fonte aqui realmente não vai aparecer. Então eu preciso colocar preto. E aí você vê que agora já está aqui o nome. Vou colocar ele para cá, né? Alinhado à esquerda, para ficar aqui mais próximo do nome processo. Aqui eu vou alinhar ao centro. E aí eu já tenho aqui mais uma parte importante do meu cipoque, que é a parte que diz respeito ao processo que eu vou mapear. Agora eu vou colocar aqui os itens que correspondem a cada coluna do cipoque. Sim, eu já poderia ter feito isso antes, eu vou fazer agora, mas na medida em que você constrói essa base inicial, você já pode preencher esse cabeçalho com os itens que correspondem ao cipoque. E aí lembrando, você pode colocar da maneira que eu coloquei, né, utilizando somente as siglas SIPOC, ou você pode também colocar o item com a palavra já traduzida para o português. No caso, fornecedores, entradas, aqui será o processo, aqui nós temos as saídas e por fim nós temos os clientes. Vou pegar aqui esse cabeçalho e colocar também centralizado. O mesmo vou fazer aqui, ó, com o processo. E aí concluímos mais uma fase da construção desse cipoque. Geralmente, quem constrói cipoque gosta muito também de pegar essa fonte daqui, ó, a fonte do cabeçalho, e colocar ela maior para que se destaque os nomes, né, que correspondem a cada item aí do cipoque. A gente pode fazer isso também, né? Para fazer isso é somente selecionar aqui o cabeçalho e aumentar a fonte. Você pode fazer esse aumento tanto aqui, ó, nesses dois As, o A menor para diminuir, A maior para aumentar, ou você pode simplesmente chegar aqui, né, e selecionar o tamanho da fonte que você quer. Feito isso, a gente pode fazer o mesmo com a palavra processo, que está aqui embaixo, e aí concluímos mais esta fase. Lá naquele modelo que eu construí, você deve lembrar que aqui no centro tinha uma imagem que inclusive faz alusão a processos. Para inserir aquele desenho aqui, tudo que eu fiz foi ir lá na página do Google Imagens, procurei por processamento PNG, é importante que você coloque PNG no final, e aí vão aparecer diversas imagens. Você pode ir lá na própria página de imagens, clicar em uma determinada imagem e aí copia e cola aqui, dessa forma, ó. Vou dar um Ctrl V e aí a imagem vem para cá. Essa é uma facilidade que existe e que, se você não sabia, você pode começar a colocar em prática aí. Você pode ir lá no Google, copiar uma imagem, não precisa salvar ela no seu computador e pode simplesmente colar ela aí nas ferramentas do Office e ela vai ser trazida para cá sem problema nenhum, sem distorção nenhuma.
Então vou pegar essa imagem, vou colocar ela aqui, ó, aumentei o tamanho dela, coloco ela aqui no centro, e eu estou colocando ela aqui no centro por quê? Porque a gente está falando de processo. O CIPOC é uma ferramenta de mapeamento de processo. E ela está aqui no centro justamente para a gente lembrar da ideia, né, que é uma ideia que está aí implícita dentro do CIPOC, que fornecedores fornecem entradas, essas entradas são processadas, são transformadas, e aí nós vamos ter saídas que vão para determinados clientes. Essa é a lógica básica do CIPOC. Então, essa imagenzinha aqui não é à toa, não é uma imagem que está aí de maneira aleatória somente para preencher ali um espaço. Essa imagem realmente faz referência à lógica do próprio CIPOC, né? Dessa ferramenta que a gente está construindo. Bom, qual é o próximo passo? Agora eu vou pegar aqui, ó, essa linha que corresponde a onde está o processo, vou selecionar toda essa extensão do CIPOC e vou mesclar. Feito isso, você vai ter agora esse macro cabeçalho aqui, separando, né, o que está em cima de algo que vai estar embaixo. E aí, o que é que vai estar embaixo? Preste atenção que agora a gente vai trazer coisinhas um pouco mais avançadas do que simplesmente essa formatação de células. A próxima coisa que eu vou te ensinar a fazer aqui é inserir uma Smart Art aqui do Excel. E aí, como é que a gente insere essa Smart Art? A gente vai aqui, ó, na aba Inserir, e aí você vai procurar aqui por Smart Art. Encontrou? Clica, e aí ele vai te dar diversas opções aqui de artes inteligentes que você pode inserir aí dentro da sua planilha, né? Dentro do que você está construindo com o Excel. No caso, para inserir aquela que eu coloquei lá do modelo, nós vamos aqui em Processo, e aí vamos selecionar justamente essa primeira arte aqui, ó. Não tem erro. Assim que você coloca em Processo, é a primeira artezinha inteligente. Então, clicamos nela. O Excel vai te dar aqui ao lado uma prévia de visualização de como essa Smart Art funciona. E aí você só vai clicar em OK. Ao clicar em OK, essa Smart Art será inserida aqui. E aí você vai só ter o trabalho agora de posicionar ela no local que você quer que ela fique. No caso, como a gente está seguindo aquele modelo que eu mostrei lá no início, nós vamos colocar imediatamente abaixo aqui, ó, desse macro cabeçalho que a gente fez, que se relaciona com a parte do processo. Agora que a Smart Art já está aqui inserida, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preencher aqui essa parte que está fazendo essa referência aí a texto com o passo a passo do nosso processo. Então, só para a gente não pegar aqui e se alongar demais, trazendo um processo real, desenhar uma coisa aqui complexa, enfim, eu vou colocar somente referências a passos. Então, passo 1, em seguida, claro, passo 2, na sequência, passo 3. Você vê que a Smart Art ela só insere 3 quadradinhos desse, né? Na verdade, 3 retângulos. E aí, lembrando do BPMN, retângulos sempre estão relacionados a tarefas. Justamente o que a gente está fazendo aqui, inserindo as tarefas ou cada passo aí do nosso processo. Se eu quiser alongar mais essa Smart Art para que ela então dê conta de toda essa área aqui, ó, que corresponde ao meu CIPOC, eu só preciso pegar aqui, ó, o finalzinho onde tem essa bolinha. Claro, eu vou selecionar primeiramente, habilitou aqui, ó, as bolinhas, né? Pego aqui essa que corresponde ao meio, exatamente ao centro, né, aqui da Smart Art, e vou arrastar até onde eu quiser que ela se estenda. Fiz isso, você vê aí, né? Não tá da maneira adequada, tá muito grande. Não é assim que a gente quer que fique. A gente quer que fique pequenininho, bonitinho, como está lá naquele modelo. E aí, para que ele fique pequenininho como está lá, eu só preciso inserir outros retângulos desse. E para fazer isso, eu vou selecionar aqui, ó, o último retângulo, clico com o botão inverso do mouse, né, o botão direito, e aí vão subir algumas opções. Eu vou aqui, ó, em adicionar forma depois. Cliquei, magicamente aparece mais um retângulo aí. O que é que eu faço agora? Vou inserindo tantos retângulos quantos forem necessários para que os passos do meu processo fiquem aqui
todos elencados, todos descritos. Vou inserindo e inserindo mais, até, ó, você ver ele ficar com esse visual já mais bonitinho. Olha que interessante. Tenho aí diversos retângulos e cada retângulo desse me dá a possibilidade de colocar aqui mais um passo do meu processo, até esse processo ser finalizado. Anderson, precisa ser essa quantidade? Não, a quantidade aqui vai ser de acordo com o seu processo. Então, se você tem um processo de preparo de um bolo, você vai colocar aqui todos os passos que são necessários para que você então prepare esse bolo. Ó, no intuito de não perder muito tempo aqui no nosso vídeo com coisas que, enfim, não são tão necessárias a gente ver aqui, eu peguei todas as informações que estavam lá naquele modelo e trouxe para cá. Informações essas que correspondem aos fornecedores, entradas, saídas e clientes desse processo. Eu coloquei aqui as informações, na verdade, copiei de lá as informações e trouxe para cá, somente para você visualizar como é que vai ficar aí a disposição dessas informações dentro da sua ferramenta depois dela construída. Lembre, você não vai colocar as informações do seu CIPOC na medida em que está construindo ela, você vai fazer isso depois. Nós estamos construindo aqui somente o modelo e aí eu estou trazendo essas questões, né, para você visualizar como vai ficar depois. Não é para você colocar agora as informações aí do seu processo, tá bom? Você vê aí, nós temos 2 fornecedores no caso. Eu resolvi pegar aqui, ó, essa célula ou essa quantidade de células, né, da 5 a 11 e mesclar com essa palavra supermercado, porque todos esses itens aqui correspondem a esse fornecedor, ou melhor, todas essas entradas correspondem a esse fornecedor. Da mesma forma, essas entradas aqui abaixo correspondem a esse fornecedor. Eu resolvi fazer isso, principalmente resolvi mesclar aqui para que a gente consiga visualizar essa informação até de uma maneira mais agradável. Ficaria muito estranho se eu, por exemplo, fizesse isso, ó. Não tirasse, né, ou melhor, tirasse essa mescla e aí colocasse supermercado diversas vezes aqui repetido. Parece até desnecessário, né? Eu posso muito bem pegar todas essas células e aí mesclar e colocar somente uma vez supermercado. Eu entendo, você entende, qualquer pessoa que pegar o CIPOC vai entender que todos esses itens que estão aí na coluna de entrada correspondem a esse fornecedor das células que estão mescladas. Dando continuidade então à nossa construção, agora nós temos um recurso, ou melhor, eu vou mostrar para vocês agora como inserir um recurso que ele é um pouco mais avançado. Não é algo que qualquer pessoa, assim, faz uso comum no dia a dia do Excel, costuma saber, né? Eu mesmo, quando descobri esse recurso, não foi assim, simplesmente mexendo, fui lá e encontrei. Uma pessoa chegou e me ensinou, porque é algo, enfim, como eu disse, um pouco mais avançado. O recurso que eu vou mostrar para vocês agora é aquele de inserir caixinhas que a gente pode flegar essas caixinhas e aqui, nesse caso, né, corresponderia ao feito em cada passo do processo. Ah, Anderson, mas CIPOC tem isso? Não, CIPOC não tem isso. O sentido do CIPOC não é a gente acompanhar um processo na medida em que executa ele. Isso daqui é uma coisa nova que eu estou trazendo para que você dê uma utilidade a mais para o seu CIPOC. Você pode, inclusive, pegar esse CIPOC, né, do jeito que a gente está construindo. Quando ele estiver pronto, você pode, inclusive, usar ele para fazer isso, como material de apoio para que as pessoas se guiem com relação a um processo. Com esse recurso que eu vou inserir, mostrar para você como insere, você pode dar outra utilidade, dar uma utilidade mais prática para esse CIPOC, além da informação sobre o processo. Mas enfim, vamos lá. Para a gente conseguir inserir as caixinhas, que a gente vai dar o flag aqui embaixo, a gente precisa fazer uma coisinha aqui dentro do Excel, né? A gente precisa habilitar uma coisa que não vem habilitado nele de forma padrão. Você vai vir aqui, ó, em Arquivo, e aí você vai lá embaixo em Opções. Quando abrir essa caixinha de opções, você vai aqui, ó, em Personalizar faixa de opções. E aí você vai deixar habilitada essa opção aqui, ó, a opção Desenvolvedor. Essa opção não vem habilitada no Excel de forma padrão. Se você quiser usar ela, você precisa habilitar. No meu já está habilitado aqui, ó. Se no seu estiver assim, branquinho, você vai aqui e clica para deixar ele azul, né, com o check, e depois só é clicar OK. Quando você fizer isso, essa aba aqui, ó, vai estar habilitada, a aba Desenvolvedor.
mais uma aba que fica aqui nessa parte superior do Excel. Já com a aba desenvolvedor habilitada, eu vou nela, né? Abrir aqui a aba desenvolvedor. E aí eu vou precisar vir agora em inserir e depois eu vou selecionar aqui, ó, nessa parte que tem controle de formulários, esse item aqui, ó, o item que justamente, né, tem a caixinha com um check. Selecionei ele, escolho o lugar onde eu vou inserir ele, pode ser em qualquer lugar, isso não vai interferir nessa construção nesse momento, pelo menos. Clico aqui, ó, e aí aparece a caixinha de seleção 1. Vou nessa caixinha de seleção, preste atenção no que eu vou fazer agora. Seleciono e apago o texto e eu vou colocar feito. Aí eu tenho aqui a primeira caixinha criada. Eu vou precisar repetir esse processo de inserção da primeira caixinha a mesma quantidade de vezes que corresponde à quantidade de passos do processo que eu tenho aí? Não. Eu vou precisar somente contar quantos passos eu tenho. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou selecionar essa primeira caixinha que eu criei. Ponto importante, eu vou selecionar clicando com o lado oposto do mouse, tá bom? Aquele lado que a gente clica para aparecer opções. Clico, né? Fecho aqui as opções. E aí, com ele selecionado, eu vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. E aí, vou dar tantos Ctrl V quanto forem necessários para dar conta da quantidade de passos de processo que eu tenho aqui. No caso, são 10 passos de processo, como a gente já contou. Eu preciso ter, então, 10 caixinhas aqui criadas, né? Ainda temos 8 caixinhas. Vou precisar de mais 2. Ctrl V, Ctrl V. Bom, agora eu tenho 10 caixinhas. O próximo passo que eu preciso fazer agora é organizar essas caixinhas, né, de acordo com os meus passos do processo. Eu vou precisar colocar cada uma dessas caixinhas embaixo de cada passo desse processo. Ai, Anderson, isso vai dar um trabalho terrível. Realmente pode dar se você não fizer da maneira mais simples. A gente não vai precisar, nesse caso, pegar caixinha por caixinha e colocar, enfim, fazer o alinhamento embaixo de cada passo desse processo. A gente só precisa, ó, pegar uma caixinha, colocar aqui embaixo do primeiro passo, na altura que eu achar que é a melhor, na altura que eu achar adequada. Eu vou precisar pegar mais uma caixinha e colocar lá no final, né, no último passo do processo. Não precisa estar perfeitamente alinhada com a do início. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as caixinhas. Seleciono a primeira, seguro Ctrl e aí vou selecionar as demais. Para selecionar as demais é só clicar em cima dela, tá? Não vai sair a seleção, nem vai dar qualquer tipo de bug enquanto você estiver segurando o Ctrl. Selecionei todas as caixinhas, aí como você está vendo, o que eu vou fazer agora? Pega essa dica aí, ó, que vai ajudar muito você nessa formatação. Posso soltar o Ctrl, ó, meu dedo não está mais no Ctrl. Vou aqui nessa aba Forma de Formato, venho aqui em Alinhar e clico em Alinhar a parte superior. Eu vou fazer 2 processos de alinhamento aqui. O primeiro deles é alinhar a parte superior. E aí, cliquei, todos os itens vão ficar alinhados na mesma altura. O segundo passo é ir lá de novo em Alinhar, e aí eu vou clicar agora em Distribuir na horizontal. E aí, quando eu clico, olha a mágica sendo feita. Cada caixinha ficou disposta abaixo de um retângulo desse que corresponde, né, ao passo do processo. Então, aquele trabalho que eu ia ter de pegar caixinha por caixinha e ficar alinhando, perdendo tempo, meu Deus, não faz isso. Excel não é para perder tempo. Tudo isso que eu ia fazer perdendo um tempo terrível, agora eu consegui fazer somente com 2 cliques. Isso é trabalhar com Excel de maneira inteligente. Mais um ponto, né? A gente ainda pode chegar aqui na Smart Art, ó, que está com essa fonte muito grande. A gente pode reduzir sem problema, tá? Isso vai ser importante até para caber, né, o textinho aí que corresponde ao passo do processo que você vai descrever. E aí já temos, nesse momento, quase tudo que eu coloquei lá naquele modelo que eu mostrei para vocês no início. O que falta agora para esse modelo ficar idêntico àquele são somente detalhes. Primeiro detalhe, eu cheguei aqui, ó, na parte de baixo
né, para fechar, digamos assim, para dar também fazer um rodapé para esse meu cipoque. Eu peguei, né, essa linha, né, que fica aí no final também, pintei e mesclei, né, para fazer, digamos que justamente esse rodapé, o limite aí da minha ferramenta. O que tinha lá também de diferente? Tinha de diferente que essas palavras aqui, ó, ou melhor, o texto que está aqui no cabeçalho, ele está bem maior e eu posso fazer isso, né? Colocar maior para dar esse destaque e ainda colocar negrito. O mesmo eu posso fazer aqui, ó, com a parte do processo, né? Aqui eu coloquei fonte 26. Aqui eu vou colocar também 26, negrito. Você vê que já dá um destaque mais elegante, né? Não, a palavra não é elegante, mas dá um destaque. E aí, o que que falta para a gente finalizar? Falta somente o que está acima. E o que está acima, que eu coloquei lá naquele cipoque. Quem assistiu o vídeo que eu fiz sobre matriz GUT já sabe muito bem o que foi que eu fiz. O que eu fiz foi pegar uma imagem, ó, isso daqui é uma imagem, e aí vou colar na parte superior da minha ferramenta. Eu fiz essa imagem em outro lugar, no caso eu fiz no Canva. Peguei, criei essa parte de cima, né? Eu acho que é cabeçalho, é o que vem na minha cabeça agora, cabeçalho. E aí criei essa artezinha, colocando aí, né, o título, Cipoque, que não é qualquer Cipoque, é o Cipoque do Questões da Qualidade, e coloquei também aí o objetivo da ferramenta. Isso era extremamente necessário? Não, mas para mim fica legal, fica agradável. E aqui eu já tenho, digamos que exatamente tudo que eu coloquei lá naquele modelo. Eu vou aqui diminuir, né, o zoom dessa planilha, e aí você consegue visualizar, né, ela de forma completa, né, consegue visualizar a ferramenta de forma completa, mostrando aí tudo que a gente criou. E agora vamos comparar ela com o modelo que eu criei no início. Ó, primeiramente, o que a gente criou agora, né, o que eu ensinei aí do zero você a criar, e o modelo inicial. Ó, exatamente todos os itens que estão aqui, a gente colocou lá também. Tem diferenças? Tem, principalmente aqui, né? E eu acho que é só isso, porque o restante está exatamente igual àquela ferramenta. Inclusive, se eu for lá, né, na que a gente acabou de construir, e trocar aqui os nomes por S, I, O, C e aqui o P, nós temos exatamente o mesmo modelo que a gente criou lá. A única diferença agora é que ele está maior, mas isso não é problema, a gente pode aumentar aqui. Quer aumentar mais? Aumenta mais. Mas no fim das contas, temos aí a nossa ferramenta criada e muito bonita por sinal. Então, ó, é isso. Temos aí o nosso cipoque, né, com visual melhorado. Você utilizando algo desse tipo aqui, se comparado a uma planilha, a uma tabela básica daquela, aqui você tem muito mais condições de impressionar as pessoas, de mostrar que você domina, né, o Excel, que você sabe trabalhar a ferramenta, inclusive de uma forma diferente, dando outras utilidades, né, outras utilidades práticas para ela. E isso é importante, né? O profissional realmente precisa se reinventar, ele precisa usar o conhecimento, as ferramentas, os recursos que ele tem em seu favor, né? Principalmente para melhorar a sua imagem, para mostrar que, como profissional, ele é uma pessoa diferenciada. Então, tá aí. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado, né? Se você chegou aqui, eu tenho certeza que você gostou. Afinal, você quis aprender a fazer tudo isso. Mas enfim, eu espero que você consiga colocar em prática aí esse cipoque e enfim, tenha muito sucesso aí com o que você construiu. Hoje eu fico por aqui, em breve eu volto com outras ferramentas aí, vou pensar aqui outras ferramentas que a gente pode elaborar de uma forma não convencional e em breve eu trago para cá para ensinar vocês também a construir ela da maneira que eu pensei, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Quero pedir a você que curta esse vídeo, principalmente se você gostou, deixa aí a sua curtida, isso é muito importante para o canal.
Inscreva-se também no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que forem trazidos para cá. Comenta se você tem alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema. E no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço para você. Até mais.